graça e a paz do Senhor Jesus. Quero saudar a todos os irmãos e irmãs que estão aí nos assistindo. E para você que está nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal e estejamos aí prontos para receber da parte de Deus. Vamos nos inspirar pela fé, a fé que nos fortalece e que nos refrigera, porque é através desse entendimento que nós conseguimos crescer em espírito e em verdade diante do que Deus deseja para todos nós. E vamos nos preparar, irmãos, para o nosso culto presencial, que está se aproximando. Dia 13 de setembro será o nosso culto presencial e você pode participar conosco. Como é que você pode fazer isso? Você pode entrar em contato com a Secretaria da Igreja através do número 3271-4308 e procurar a irmã Betânia para fazer a sua inscrição. Estaremos fazendo a EBD às 9 horas da manhã, às 10 horas o nosso culto até às 11 e à noite o nosso culto diante de Deus, agradecendo ao Senhor por tudo. E você pode sim estar conosco, seguindo todas as regras e o regimento da OMS, como bem temos feito aí, seguindo todas as orientações de saúde, tá certo, irmãos? Quero também convidar você a participar conosco, ter o privilégio, de ofertar, de orar e de continuar essa caminhada da nossa igreja, que é uma igreja missionária. Campanha de missões nacionais com o tema Porque Ele me amou. Ele nos amou tanto, irmãos, que tudo que Ele fez até agora foi para o nosso melhor. E glorificamos ao Senhor por toda a oportunidade de estarmos servindo a Ele com alegria. E aguardamos você, irmão, no nosso culto presencial. Que Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo. Que bom estarmos aqui mais um domingo à noite para louvarmos e engrandecer o nome do Senhor juntos, apesar de distantes, mas juntos em um só Espírito, para adorar ao nome do nosso Deus. Gostaria de lhe convidar para começarmos o nosso culto lendo o introito bíblico que se encontra lá no livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 33. Façamos então a leitura bíblica. Agora, pois, estamos todos aqui, presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Leamos novamente. Agora, pois, estamos todos aqui, presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Cantemos então a chamada de oração com a nossa irmã Amparo.
Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus, Santo, Poderoso e Eterno, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de, mesmo em meio às situações tão difíceis, nós louvarmos o Teu nome e cultuarmos ao Senhor juntamente com nossos irmãos, mesmo distantes, mas unidos em um só propósito, em um só Espírito. Ó Senhor, recebe o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração como aroma suave às Tuas narinas. Fica conosco e fala o nosso coração por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Façamos então a leitura bíblica que se encontra lá em Salmos, capítulo 77, versículo 11, e o Salmo 35, versículo 9. Leamos, pois, então. Recordarei os feitos do Senhor, sim, me lembrarei das tuas maravilhas. Então minha alma se regozijará no Senhor, exultará na sua salvação. Amém. Cantemos então com a equipe do louvor da nossa igreja. Boa noite, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria nessa noite que nós estamos reunidos para adorarmos a Deus e cantarmos a Ele e louvarmos somente a Ele, independentemente das circunstâncias. Então vamos cantar com alegria, porque o Senhor, Ele está perto. Então vamos adorar o Senhor nessa noite. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, é eterno o seu amor, pois quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Cantai, cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor, pois quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor, pois quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos alegres nos feitos do Pai, e a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis.
cantai uma canção eterna ao seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. cantai, 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 cantai. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar.
Irmãos e irmãs, nesse momento de dedicação e primeiramente dedicação de vidas, eu quero exatamente antes da oração, temos necessidades, o povo tem necessidades acrescentadas, certo? Então, nós precisamos socorrer a muitas pessoas. Precisamos ampliar essa atenção, esses serviços da igreja que é evangelho. É a prática do evangelho para muitas outras pessoas que precisam, que necessitam. Então, eu peço que os irmãos prestem atenção a isto, certo? Nós temos, a igreja tem uma estrutura que deve ser observada e está funcionando muito bem, graças a Deus, com o Ministério de Ação Social, os departamentos também congregando nesse Ministério de Ação Social, para que toda atividade de ajuda da igreja, em nome dela, certo? Ou que alguém venha e busque a igreja ou uma organização, seja feita através desse departamento, esse Ministério de Ação Social. Uma organização pode tomar iniciativa, recorre ao Ministério e juntos trabalham, fazem o levantamento, arrecadam mantimentos e enviam para as pessoas necessitadas ou instituições. Não é? Se for uma questão de recursos financeiros, aí nós já temos decidido na igreja, que aí deve a diretoria da igreja ouvir a questão e decidir a respeito. E só vamos fazer qualquer levantamento de oferta de ajuda financeira, né, depois de uma autorização da diretoria da igreja, certo? Como tem sido, como temos feito sempre, não é? Ore por esse tema. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque temos a ajuda do Senhor, porque o teu povo está respondendo, Senhor, às necessidades das outras pessoas da comunidade em geral, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor continue sendo a nossa provisão. O Senhor continue nos dando a força, a fé e a esperança, mas também o recurso material para as nossas famílias, sustento das nossas famílias, o sustento das tuas obras, Senhor, da tua obra, da tua igreja. Pai, continua conosco. As nossas vidas estão em teu altar. Dirige-nos em tudo e abençoa-nos. Tranquiliza-nos, Senhor. Aumenta cada dia a nossa fé e esperança de que isso está passando e logo estaremos na normalidade e te adorando no santuário e numa convivência cristã e relacionamento contigo mais intenso, porque estamos aprendendo isso. No nome de Jesus te oramos. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso culto, lendo a leitura bíblica que se encontra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 22. Leiamos todos juntos. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. É isso que a palavra do Senhor nos fala. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, colocar todos os nossos pedidos, todos os nossos agradecimentos diante do nosso Deus. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua soberania e pela tua misericórdia derramada em nossas vidas e renovada todas as manhãs. Ó Deus, obrigado porque foram nos momentos mais difíceis que o Senhor demonstrou seu amor para conosco. Obrigado por cuidar de nós, por nos livrar de toda peste, de todo mal. Obrigado por nos proteger e nos sustentar, Pai. Sabemos que Tu supre todas as nossas necessidades e nós somos muito gratos por isso. Ó Deus, continua operando no meio da Tua igreja, continua transformando corações, continua chamando vidas para o Teu reino, para fazer a Tua vontade, para viver para o louvor da Sua gloriosa graça. Ó Deus, fica conosco, fica com os enfermos da nossa igreja, fica com aqueles, Senhor, que estão no grupo de risco, fica com aqueles que estão ansiosos pela volta presencial dos cultos, e nós possamos estar assim também ansiosos pela Tua volta, Pai, te aguardando e diariamente nos preparando em santidade
para nos encontrarmos contigo. Ó Deus, continua preparando a tua igreja, continua usando a tua igreja como um instrumento, como a tua imagem aqui na terra. Que nós possamos estar cada dia mais comprometidos com a verdade do Evangelho, para que nós possamos exalar o bom perfume da graça do Senhor derramada em nossas vidas. Fica conosco, continua falando aos nossos corações e que nós possamos sair desse culto com o coração completamente transformados. Muito obrigado pela juventude que tem se levantado na Várzea e em todo o Brasil, uma juventude comprometida com a tua palavra em espalhar o teu evangelho até os confins da terra. Pois não há outro Deus como tu, assim como tua palavra fala. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Chegou o momento mais importante do nosso culto, que é o momento da exposição da palavra do Senhor. Que nós possamos estar com o coração cada vez mais abertos e dispostos a sermos transformados pela sua palavra. Que o Senhor possa usar o seu servo para falar aos nossos corações. Que nós possamos sair desse culto completamente transformados. Estaremos em oração por aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Graça e paz, amados. Mais uma vez, estamos aqui reunidos, nesta ocasião, para levar a mensagem. Vamos ler em Jó, capítulo 14, versículos 7, 8, 9. Leremos, pois, todos, né? Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e se não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos à planta. Leremos ainda Lamentações
de Jeremias, o capítulo 3, versículo 21, diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Oremos, Pai, estamos na Tua presença. Queremos Te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo atue em nossos corações, nossa mente. Nós submetemos a Deus a Tua soberana vontade, que possamos expressar tão somente o desejo do Teu coração a toda a Tua igreja. Tudo que Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, esses dois textos, esses dois livros abordam temáticas diferentes. No caso, o livro de Jó fala sobre toda a história, né, todo o processo atribulado que Jó passou e a sua experiência, o seu enriquecimento no relacionamento com Deus. Em Lamentações de Jeremias, ocorre... Lamentações, o livro está dizendo, Lamentações é um conteúdo onde o profeta Jeremias ele coloca ali, né, ele chora, o pranto, diante das dificuldades que a sociedade daquela época estava passando. Naquela época, Jeremias estava sendo... ele viveu na época quando Nabucodonosor invadiu o reino e levaram cativos à Babilônia. Então, Jeremias foi dessa época. Jeremias foi antes, né, com Zedequias, ali estava Jeremias. E Jeremias, ele tinha tudo para ficar desesperançado, ficar sem esperança. Assim como Jó também tinha tudo, né, para não ter esperança. Ocorre que, a bem da verdade, esses dois personagens bíblicos, eles tiveram conflitos internos, conflitos interiores, que em um dado momento eles começaram a questionar por que as coisas aconteciam, eles começaram a se lamentar, né? Jeremias escreveu um livro, né, de lamentações, e o Jó desejou morrer. Jó desejou morrer. O que a gente percebe nessas duas histórias, que une as duas, a gente pode dizer, sintetizar isso em uma palavra: esperança. Né? Enquanto Jeremias, depois de um longo embate, né, ele chegou à conclusão que iria lembrar daquilo que dava esperança a ele, Jó, depois de um grande embate, depois de ser assediado pelos amigos, pelos falsos amigos, Jó também chegou à conclusão que é muito melhor esperar no Senhor, né? Que até uma planta que, depois de cortada, ao cheiro das águas, daria de novo, voltaria de novo a brotar. Então, amados, esperança. A gente pode se lembrar aqui que tem um provérbiozinho interessante. O provérbio diz assim: a esperança é a última que morre. Eu fiquei ao longo da semana refletindo sobre a essência verdadeira desse provérbio. A esperança é a última que morre. Significa que a esperança morre, né? Pelo que o provérbio está dizendo. Eu não aceito muito esta colocação, amados, porque em 1 Coríntios 13 diz que agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Esses três, o maior destes é o amor. Então, a esperança, teologicamente falando, a esperança ela não morre. A esperança ela não morre. Mas por que a sabedoria popular diz que a esperança é a última que morre? Sim, a esperança é a última que morre, a esperança do mundo, a esperança daqueles que não estão firmados no Senhor. Aqueles que estão firmados no Senhor, que vivem um relacionamento pleno com Deus, essa esperança, ela não morre. Daí, Jeremias chegou à conclusão de dizer assim: eu não vou me preocupar com as circunstâncias da vida. Eu vou me preocupar em observar aquilo que me dá esperança.
É bem verdade que muitas vezes passamos por situações para as quais parece não haver esperança. Me parece que estamos em um momento conturbado. Hoje, no Brasil e no mundo, vivemos um momento conturbado. Com certeza, existem pessoas que estão hoje lamentando a morte do ente querido, tem pessoas hoje lamentando o fato de não estar empregado, a dificuldade de conseguir emprego, doenças, complicações de ordem psicossocial. Isso traz a nós tribulação. São nessas horas de tribulação, de provação e até mesmo, amado, de angústia e desespero, que a gente deve, assim como Jeremias, firmar os olhos em Cristo e dizer assim: eu vou me lembrar apenas daquilo que me traz esperança. Eu não vou olhar com os olhos humanos e analisando as circunstâncias que me cercam, porque essas circunstâncias nós não estamos livres dela. Nós estamos nesse mundo e estamos inseridos nesse processo. Mas o que nos fortalece é o conhecimento pleno. Conhecimento este que chegou na consciência de Jó. O conhecimento de que mesmo a árvore cortada, entenda, quando ele falou árvore, ele estava falando do homem, né? Mesmo a situação perdida, ou seja, mesmo quando chega naquele momento em que a esperança é a última que morre, então morreu a esperança, é naquele momento que a gente deve olhar o que dá esperança e ao ao cheiro das águas, a árvore cortada brotará, né? Jó, situando um pouco na figura de Jó, ele era um homem íntegro, né? E ele sofreu de sabores mil, né? Ele perdeu filhos, todos os seus filhos, ele perdeu toda a riqueza, né? Ele estava no pó, ele estava ferido, com feridas incuráveis, ele estava com feridas emocionais, que ele se questionava por que ele estava sofrendo aquilo, ele queria morrer. E os amigos deles não eram tão amigos assim, que estavam tentando acusá-lo. Bom, Jó passou por uma situação de dificuldade e de momento de perder a esperança. Essa passagem de Jó é uma passagem bem marcante. Quando a gente fala do que quando a gente fala como é possível o homem se reestruturar, né? Que a gente, quando tem um momento de dificuldade, a gente mostra Jó. Olha, Jó ele passou por tudo isso. Mas se a gente olhar o livro de Jó, a história de Jó, com os olhos espirituais, a gente vai perceber que ao homem é impossível ele conseguir se reestruturar. Por isso que o conhecimento humano diz: a esperança é a última que morre. O homem precisa se aportar em Deus. Assim como Jeremias, em Lamentações de Jeremias, disse: prefiro lembrar daquilo que me dá esperança. Então, é Cristo, é Deus que nos fortalece. Então, a nossa esperança é Cristo. Amados, quando a gente fala em esperança, né, as pessoas, a gente precisa um momento para a gente entender o que é esperança. Não é um processo onde eu simplesmente vou... Não, eu estou esperando, mas eu estou com medo, eu estou esperando, mas eu acho que não vai acontecer. A esperança, ela está casada com uma palavra: fé. Sem fé, não tem como a gente ter esperança. Mas, amados, como a gente vai ter esperança em algo que a gente não conhece? A gente precisa conhecer, né? A gente precisa saber em quem esperar, né? Eu não posso ficar esperando sem saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então, a gente precisa se aproximar de Deus. Jó, ele, em um dado momento, ele ficou com crise existencial. Mas a partir do momento em que ele começou a dialogar com Deus, a falar com Deus, interessante que no início foi mais um monólogo, foi Jó falando com Deus. E Deus em silêncio, ele foi
amadurecendo espiritualmente. Ele foi amadurecendo e compreendendo que Deus é soberano e Ele faz de nossa vida aquilo que aprove o seu coração. E eu preciso confiar nos propósitos de Deus. Quando eu confio nos propósitos de Deus, eu paro e espero. Aí surge a esperança. Essa esperança teológica, essa esperança que é a esperança em Deus. Não a esperança de que Deus vai fazer o que a gente quer. É a esperança de que Deus tem o melhor para nós. É a esperança que se aqui na terra nada der certo, existe um local onde Jesus Cristo está esperando, nos esperando. E lá mana leite e mel. Essa esperança que está no livro de Jó e que está no livro de Lamentações de Jeremias. Saber em quem esperar. Nós sabemos em quem esperar, porque foi nos revelado o amor de Cristo. Nós esperamos em Cristo. Estou certo em quem tenho crido. Né? Pois bem, e o mundo? Nós precisamos levar essa esperança aos outros, amados. Nós precisamos levar essa esperança, a viva esperança, a esperança verdadeira, aquela que você vai esperar e não será frustrado, porque Deus é um Deus provedor, Deus é um Deus consolador e Deus está atento às nossas dificuldades e aos nossos anseios. Eu queria dizer que, quando eu falo Deus está atento às nossas dificuldades, aos nossos anseios, é claro, Deus, Ele, como um bom pai, Ele entende e é sensível às coisas deste mundo. Em algumas ocasiões, em muitas ocasiões, inclusive, Ele vai agir de modo a sanar algumas coisas. Contudo, na soberania de Deus, aprove Deus que nós passássemos por algumas dificuldades. Jó passou por dificuldade, Jeremias passou por dificuldade. A situação de Jeremias foi uma situação difícil. Jeremias estava vivendo num momento onde estava se levantando um reino ímpio para atacar o seu reino, né, onde ele morava, Israel. Esse ímpio que adorava deuses estranhos invadiu, destruiu e conduziu preso todos os principais, deixando apenas pequeno grupo na região. Jeremias tinha tudo para perder a esperança. Se ele não se acercasse daquilo que dá a esperança verdadeira, que é Cristo, que é Deus, que é a soberana vontade de Deus, que é confiar em Deus, e isso vem de uma ação de cima para baixo, é Deus que nos provoca a nos amá-lo. Então, eu preciso conhecer Deus para que eu possa dizer assim, tenho certo, estou certo em quem tenho crido, assim como Paulo falou. Não importa quão abatido estejamos, amados, não seremos destruídos. Jó, quando ele chegou na maturidade espiritual, foi dado em dobro aquilo que foi tirado. E aí as pessoas também tentam desvirtuar essa questão para a questão material. É interessante que quando assim, a gente espera de acordo com a nossa maturidade espiritual. Algumas pessoas, quando dizem assim, eu queria, o que é que você quer que eu vou lhe dar? As pessoas pensam em uma caneta. Uma caneta. Eu tenho muito mais para te dar. Um carro. Eu tenho muito mais para te dar. Eu não vou te dar uma caneta, um carro, uma casa. Eu tenho uma vida eterna. É assim que Deus fala para conosco. Quando a gente começa a compreender que o nosso foco não deve ser aqui. O nosso foco deve ser no eterno, no celestial, onde Deus está. E o nosso foco deve ser na missão de Deus, de que mais almas sejam levadas para Ele e que, portanto, a vivência nossa aqui na Terra está inserida nesse compromisso de propagar o Evangelho. Aqui nós estamos inseridos. E isso me dá esperança. Eu fico aqui com a dificuldade. Eu fico aqui com o sofrimento. Eu fico aqui porque essa dificuldade, esse sofrimento, assim como Jó e como Jeremias, servirá para o meu amadurecimento espiritual. Servirá para conduzir outras pessoas a Deus. Servirá para que nós possamos ser um farol que aponta para Cristo.
Pois que passemos por esses sofrimentos, assim como Jó passou, se é da vontade de Deus. Lembrando, Deus não é um Deus que gosta de ver o seu povo sofrer. Ele não submete ao sofrimento simplesmente por um prazer. Existe um projeto maior e às vezes a gente não consegue perceber. E que possamos dizer, assim como Jó, ao longo, depois de um processo de amadurecimento, sei que o meu Redentor vive, por isso tenho esperança. Que possamos dizer, assim como Jeremias, quero lembrar das coisas que me dá esperança. Não vou mais ficar me lamentando da vida. Me volto para Deus e Ele certamente cuidará de mim. Que Deus nos abençoe. Já sabemos que no segundo domingo deste mês, né, dia 13, estaremos retomando as atividades no santuário da igreja, né? Bem, então, vamos ter o culto da manhã, a escola bíblica dominical inicialmente, o culto da manhã, né? E vamos ter também o culto da noite, nos horários de sempre, à noite, 18h30. Cada um deve se inscrever de acordo com as informações passadas aos irmãos a respeito de como fazer para se inscrever, porque tem um protocolo que precisamos atender, né? Aqueles que são do grupo de risco vão ter que ter muita cautela, certo? Porque o protocolo não permite que participem. Até o momento, nós sabemos que crianças abaixo de 10 anos e pessoas adultas acima, a partir de 60 anos, é do grupo de risco. São do grupo de risco e algumas pessoas com algumas enfermidades na idade ainda jovem, inclusive, tem que ter cautela. Qualquer alteração nós vamos passar para os irmãos. Mas, irmãos, nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos procurar aqui transmitir ao vivo, né, no segundo domingo desse mês, pela manhã já, o culto, a escola bíblica dominical e o culto. Tá certo, irmãos? Orem por isso, para que seja uma bênção, para que retornemos com o vigor que o Senhor nos deu, para que nos alegremos. Aqueles que não puderem viver no momento, tenham paciência, porque mais adiante, se Deus quiser, estaremos todos juntos. Vamos orar. Ó Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, porque chegamos até aqui. O Senhor permitiu. Ó Pai, nós te agradecemos porque somos a tua igreja. Fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Te agradecemos porque nos deste a missão para pregar o Evangelho e transformar o Brasil. Pai, nessa semana, quando estaremos comemorando o Dia da Pátria, te pedimos pelo Brasil, tem misericórdia do Brasil, todo ele, todas as pessoas que estão em funções importantes, os pais de família, as crianças, os jovens, adolescentes, juniores, adultos, as autoridades, todas elas, de todos os poderes da estrutura da organização brasileira. Tem misericórdia, Senhor, do Brasil. Dirige as autoridades brasileiras, Senhor, para que elas possam cumprir a tua vontade, fazer a tua vontade, para que o Brasil seja uma nação cujo Deus é o Senhor. Para tanto como igreja, nos orienta, nos desperta, Senhor, que nesse retornar possamos nos dedicar de forma redobrada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é e será para a nossa nação. No nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, que nos dê a semana de bênçãos. Senhor, seja com aqueles que enfrentam dificuldades no trabalho, abre as portas do emprego. Seja com aqueles que estão enfermos, tem misericórdia, os que estão aflitos por vários motivos. Ó Senhor, intercedemos por eles. Dirige-nos em tudo, nós confiamos no Senhor. Senhor, nossa força, nossa rocha, nossa fortaleza. Continua conosco, Senhor. No nome de Jesus te oramos. Amém e amém. A esperança de salvação está na cruz.
braços do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar. Para avançar, se vou orar, pela minha nação vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar. Para avançar, sim, vou orar, pela minha nação vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar. Para avançar, sim, vou orar, pela minha nação vou servir e o pão repartir. Obrigado, Senhor.